Olá, voltando novamente. Vamos falando questões técnicas, né? A internet tem essas questões, então voltem para nos assistir aqui, tá bom? Olá, obrigada por terem voltado. Vou colocar aqui novamente o nosso tema enquanto a nossa convidada volta. Olá, Arthur, boa noite. Willame. Oi, Leandro, boa noite. Ah, a Fernanda. Estamos aguardando aqui. Tivemos, para vocês que estão entrando agora, nós tivemos algumas questões técnicas, mas logo mais nós resolveremos isso, tá bom? Oi, Cindy, boa noite. Sim, muitas energias positivas aqui, obrigada. Vamos lá, vamos tentar novamente. Se tem como gravar? Sim, a live vai ficar gravada, viu, Soraya? Ei, agora sim! Opa, A nossa tudo live super esperada, a nossa convidada ilustre de hoje. Bia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Você foi muito requisitada na minha última live com a Fernanda. Então, eu agradeço muito pelo convite, por você ter aceitado e estar aqui conosco. É muito bom Eu que dividir aqui agradeço, essa live com Ana. você, viu? Eu que agradeço pelo convite e oportunidade, viu? E parabenizo aí pela iniciativa que é excelente. Ah, muito obrigada, fico feliz. E de você poder contribuir com a sua vasta experiência, com o seu trabalho. Eu sei que você trabalha já há muitos anos nessa área. E eu quero que Uhum. você se apresente aqui para os nossos convidados que estão aqui, né, ansiosos para ver você falando. E quero, por gentileza, se apresente para a gente. Tá, bom, então meu nome é Beatriz Valdívia, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho na neurocirurgia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, lá eu faço a parte de atendimento de psicologia hospitalar e de reabilitação para quando o paciente sai. Então, um paciente que teve uma lesão no cérebro ficou internado lá e depois precisa de reabilitação lá no hospital, no Instituto de Psiquiatria, a gente está começando a oferecer atendimento de reabilitação pós-lesão encefálica adquirida, né? Eu trabalho com lesão já faz mais de 10 anos, né? Eu trabalhei no Centro Paulista de Neuropsicologia, na parte de reabilitação desde 2012, e a maioria das pessoas que me conhecem sabem disso, que o meu interesse por trabalhar com lesão surgiu principalmente porque a lesão encefálica adquirida também aconteceu na minha família. Meu irmão teve uma lesão encefálica, então eu aprendi sobre reabilitação sendo familiar e depois virando profissional, né? Então, acho que basicamente essa é a minha principal experiência, né? Tanto no Hospital das Clínicas, que eu já trabalho lá há 8 anos, como no Centro Paulista de Neuropsicologia, e eu acho que de principal é isso. É difícil de falar, né? Da própria Sim, experiência, né? E fazer verdade. marketing, de contar tudo que você faz, mas eu acho que essas duas são as principais coisas de se falar. Então, tá ótimo. E eu sou Ana Cristina Lamonier, como alguns já me veem aqui no meu Instagram. Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e também estou no projeto de traumatismo crânioencefálico no Hospital das Clínicas, no projeto de mestrado. Então, eu também tenho vivências com o TCE, acho um tema muito importante de ser abordado.
até para que Uhum. chegue mais informações para tanto familiares quanto o paciente que lidam com no dia a dia com essas sequelas, seja elas visíveis, seja elas invisíveis. E hoje o Uhum. nosso tema vem de encontro a isso, né? Quais as alterações realmente eu queria que você trouxesse para a gente, Bia, quais as Uhum. incapacidades resultantes do traumatismo crânioencefálico? Tá. Então, como você falou, né, eu acho que a gente pode dividir as alterações pós-lesão encefálica adquirida, né, e aí, pensando, a gente está falando basicamente de traumatismo craniano, mas quando a gente fala do efeito de um machucado no cérebro, seja traumatismo craniano, seja AVC, seja um tumor, são praticamente as mesmas. Então, como a gente tem como consequência de uma lesão no cérebro, a gente tem as dificuldades visíveis, que aí a gente tem as alterações visuais, né? Então, problema de estrabismo, a deficiência visual, as deficiências motoras, né? Como também as deficiências, as dificuldades invisíveis. E aí a gente costuma dizer que quem vê cara não vê lesão, né? Das Sim, dificuldades sim. invisíveis a gente tem alteração de comportamento e emoção, que a gente vai conversar hoje, né? E as Isso. alterações cognitivas, que são as mudanças na forma da pessoa pensar e mostrar conhecimento, né? Sim. Então, basicamente, a gente tem o que dá para ver e falar essa pessoa teve um problema e as deficiências que são invisíveis. E aí que é o grande problema, né? Porque como a gente não vê o que está acontecendo dentro do cérebro da pessoa, a gente pode olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, mas você está ótimo, não teve nada de Verdade. sequela do acidente. E a pessoa está com problema de comportamento, está mais desinibida, né? Ou está mais esquecida, e são sequelas invisíveis, né? Com certeza. E ainda mais a dificuldade em lidar com tudo isso, né? Da lesão, a pessoa era de uma forma, agia de uma forma, e após isso começa a agir de outra forma, mas decorrente daquela lesão. Aí os Isso. familiares, né, por conta da dificuldade, por realmente a questão de tá vendo a pessoa, não, tá tudo certinho. Só que É, não, a pessoa sente realmente que mudou alguma coisa, mas às vezes o sim. próprio paciente não consegue nem mensurar realmente, qual a diferença? O que, que realmente eu estou sentindo? Que nome dá a esses sentimentos? Não é isso, Bia? Isso, fica aquela impressão de que as coisas estão diferentes, né? Mas não sabe exatamente o que é. Né? E esse é um período de muito estresse para o paciente, né? Porque ele fala, eu sei que eu estou diferente, aí tem alguns pacientes que falam assim, eu acho que eu estou ficando louco. É loucura o que eu tenho, porque eu estava de um jeito e agora eu tô de outro. Tem gente que fala, parece que eu tô com a sensação de estar bêbado, né? Que assim, a minha cabeça tá pensando e processando de um jeito diferente do que ela processava as coisas antes, né? Isso. E tem gente que fala assim, agora a pessoa mudou e tá agindo, só faz o que quer, só fala o que quer, porque agora acha que depois do acidente pode falar o que vem na cabeça. Com Tô vendo aqui certeza. que eu travei, não é isso? Bia, tá travada novamente. Ai, ai, eu vou Ai, meu sair e Deus. vou entrar em 2 segundos. Vocês vão piscar e eu vou aparecer de volta. Peraí. Tá ótimo. Aguardamos você, Bia. Logo mais, pessoal, obrigada por avisar. E logo mais a nossa convidada volta aqui novamente, tá bom? Vamos aguardar de novo. Bom, Ei, o que que tá acontecendo? Tá de novo? sabe o que eu Será que acho é? que é? Oh, Quando eu vejo que o WhatsApp está entrando, alguém está sim. mandando mensagens que está travando. Ai, o pior é que você não tem como desativar o WhatsApp, né? Só a notificação deixar só no silencioso. Só um momentinho, tá, gente? Vamos de novo.
É, Vamos lá, né? vamos lá. Antes da gente, muito bacana o que você estava falando, teve um comentário aqui que nos falaram. Quando me perguntam como é traumatismo, fala exatamente o que você falou, que é como se estivesse bêbado. Então, tem muitos É, recadinhos carinhosos aqui para você, de que você é a melhor psicóloga e que estava sendo muito esperada essa live. Então, vamos dar continuidade. Espero que fiquemos aqui certinho, que não dê mais nenhuma questão. sim, é isso aí, vamos lá. Bia, e quando a gente fala sobre as alterações comportamentais, aí entra também uma questão emocional, né? É o que o Isso, traumatismo pode causar? Quais são as alterações específicas que após uma pessoa que sofreu um trauma realmente pode ter? tá. Vamos pensar que dentro do nosso cérebro tem um eixo que tem um polo que vai para mais e um polo que vai para menos, né? É um eixo como se fosse uma gangorra e que depois do TCE, essa gangorra fica descoordenada. Então, tanto para comportamento quanto para emoção, a pessoa pode ficar com um comportamento mais acentuado, com emoção mais acentuada, ou essa gangorra, esse eixo pode ir para menos. Exemplo, então uma pessoa que antes era muito fria, naturalmente o eixo já era negativo. Com a lesão, com o traumatismo, mudou o eixo. Essa pessoa que Uhum, era muito fria passa a ser muito emotiva, né? sim, Ou pessoa que já era emotiva antes, com a lesão, ficou mais emotiva ainda, né? Passou a não ter controle das emoções. Então, o que a gente sempre pensa em controle de emoção é assim: as emoções podem ficar intensificadas para mais, como podem mudar. Então, assim, uma pessoa que era carinhosa, se ela tiver o traumatismo, ela vai ficar mais carinhosa? Nem sempre. Às vezes a não gente sei. vê que pode acontecer da pessoa ficar mais carinhosa, como pode acontecer da pessoa ficar fria. E o mais Ah, bizarro ainda é que pode acontecer as duas coisas na mesma pessoa. ao mesmo Então, tempo. por exemplo, e ao mesmo tempo, a pessoa fica mais impulsiva, então fala o que vem na cabeça, faz o que quer, come, isso principalmente logo depois do trauma, nas fases mais iniciais, e depois essa mesma pessoa fica apática. Então passa um tempo, fica indiferente, só fala o necessário, parece que não está muito ali presente, né? Fica se afastando da família, né? E às vezes, como você falou, na mesma em situações próximas, ora ela é impulsiva, então faz um comentário inadequado, e às vezes quando é para ter iniciativa, não tem iniciativa, fica apática. E isso é muito difícil de entender, porque é fácil lidar com alguém que tem um problema de memória. A gente consegue ajudar alguém que tem problema de memória, a gente consegue ajudar e ser empático com alguém que tem esquecimento, que tem problema físico, mas entender, aceitar e lidar com problema de comportamento requer muita paciência e requer Com muita certeza. compreensão, porque é difícil você querer ajudar alguém que de repente está sendo um amorzinho com você e de repente já foi impulsivo, já deu uma resposta atravessada e depois já chorou e depois já fez a mesma coisa que te Sim. fez mal, né? E tudo E o isso às vezes a quanto pessoa nem percebe, né? Sim. E o quanto esse apoio familiar, a gente falou, eu falei muito nas outras lives, também reforço aqui o quanto o apoio, a compreensão da família é essencial para ajudar esse paciente, né? Sim, Porque sim, você saber uma coisa, você era assim, você agia dessa forma, ou até mesmo de pontuar a pessoa, né? Você agiu de uma forma inadequada, eu não gostei da forma como você agiu comigo, mas não naquele exato momento onde a pessoa está realmente apresentando esse comportamento. Mas isso. depois, né, conversar com ela, porque acho que uma conversa, tanto conversar quanto esclarecer, é algo que a pessoa mesmo não está observando isso, acho que é muito válido, não é isso? É, é muito importante, assim, né, dos familiares, das pessoas, dos entes queridos, entenderem que, primeiro, uma mudança de comportamento e de emoção, ele não é intencional. A pessoa não está fazendo de propósito. Ela não está chorando mais porque
ela ficou mais sensível, ou ela não está sendo estúpida porque agora ela resolveu falar para as pessoas o que ela pensa. Não, foi uma mudança no eixo, foi uma mudança química no cérebro que fez ela agir assim. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa importante é saber, então, que além de não ser intencional, nem sempre isso é percebido pelo paciente. E se Com não é certeza. percebido pelo paciente, às vezes a pessoa tem a intenção, fala uma coisa grosseira e não percebeu, o familiar está chorando, está triste lá, e fala, o paciente fala, nem sei por que você está assim. Né? Então, às vezes a pessoa não entende, não consegue se colocar no lugar do outro, nem consegue ter uma percepção clara de que magoou, né? E Verdade. aí começa um processo muito importante, que é de ajudar primeiro a família a entender que não é intencional, que não é de Uhum. propósito, e depois, e paralelamente a isso, ajudar o paciente a entender que ele está agindo de um jeito diferente, e que Sim. isso faz parte do que aconteceu com ele e que a gente vai ter que mudar isso porque as consequências dele agir diferente tá afetando as relações, né? Sim. Então é um processo de primeiro explicar para o paciente que ele está diferente, depois de ajudar o familiar, né, a dizer que não é de propósito, e como você falou, dar o feedback na hora que isso acontece com amor, sem expor o paciente, né? Com Ou seja, certeza. não dá para a gente falar de mudança de comportamento, né, tratamento para mudança de comportamento, sem falar de envolver o familiar, né? Com certeza. Porque a lesão, ela afeta todo mundo, né? Eu costumo dizer que uma lesão no cérebro, ela não atinge só o paciente, a família inteira foi atingida pelo cérebro machucado, né? Ninguém ali Sim. passa a ser e continua sendo igual, né? Então, de Indo de fato, encontro. é Desculpa, um desculpa. processo conjunto, né? Pode falar. Indo de encontro ao que você falou, eu tive experiência com uma paciente de traumatismo que Uhum, ela amava os filhos dela. Só que não ela, uhum, ela falava para mim, não era tanto aquela proximidade, aquele apego que eu tinha com os meus filhos. Mas após o trauma que eu tive, me percebi mais amável. Até meus filhos me falaram isso. E que uhum, hoje eu prefiro ser assim, agir com uhum. eles dessa forma, do que antes. Então, também Assim, tem esse outro tem, lado, né? tem, Da percepção, da tem. mudança de humor, de comportamento. Sim, sim. Eu costumo dizer que nem depois que passa, né, a fase inicial, ou mais difícil de lidar com os efeitos da lesão, de todo aquele susto, de todas aquelas mudanças, aquelas perdas, a gente começa a olhar e ver que tem coisa que melhorou com a lesão, né? Uhum. Então, são os valores das pessoas que mudam, então prestar atenção a como é bom passar o dia com a família, a como é gratificante ver que a pessoa está conseguindo se alimentar sozinha, e ao mesmo tempo como é bom ver que a pessoa agora tem um comportamento diferente e esse comportamento não necessariamente é negativo, né? Então, acho Negativo, que isso é uma sim. coisa importante, né? Então, às vezes até o fato da pessoa ter mudado os planos de vida, não, por exemplo, não está trabalhando mais, né? Então, isso pode ser uma coisa positiva também, né? Porque aí consegue ter mais Sim, tempo, consegue ver os filhos crescerem, consegue acompanhar coisas que antes não conseguiria, não né? Então, conseguia. é um eterno aprender a olhar para a lesão com olhos de amor Sim, e olhos de ódio também, né? sim, verdade. Bia, nós temos algumas perguntinhas aqui. Tem Carol, falou que meu namorado sofreu um acidente de moto em 2015. Hoje ele está 90%. Ficaram sequelas comportamentais. O que fazer para ajudar um paciente nesse caso? Tá. Bom, Carol, acho que a primeira coisa precisa entender qual é a mudança de comportamento que ele teve, né? Essa é a primeira coisa de saber. É um comportamento mais impulsivo, mais agitado, ou é um comportamento mais apático, que é aquela pessoa que parece mais indiferente, que tanto faz, como tanto fez, ou é uma pessoa que está mais egocêntrica, que isso é comum de acontecer, né? Ou seja, ficar mais focada no paciente, no próprio paciente, né? Então isso é uma coisa que causa muito sofrimento para a família e que é comum de acontecer.
ou a pessoa está mais irritada, ou sem noção, sem freio. Depois que você entendeu qual é o comportamento que mudou, acho que o segundo passo é procurar ajuda. Santo de casa não faz milagre, gente. É muito difícil para a família tentar fazer a reabilitação, né? Que profissional que você pode procurar? Um psicólogo que trabalhe com reabilitação, ou um neuropsicólogo, ou um psicólogo que já entenda de neuropsicologia, já vai conseguir minimamente te ajudar. E aí o caminho é o que eu falei anteriormente, é ajudar o paciente a perceber, porque nem sempre o paciente percebe, mesmo que já tenha passado 5 anos, sabe? Então o paciente nem sempre percebe, então aí o primeiro passo é ajudar a perceber, depois fortalecer o familiar e ensinar o familiar a como dizer para o paciente quando ele está com um comportamento inadequado. De dica prática, já vi ali que a Carol falou que ele está mais impulsivo, egocêntrico, combinar com ele quando ele está sendo mais impulsivo. Então, por exemplo, qual é o gatilho para impulsividade? Ver comida, quer comer tudo? Ver coisa em promoção, quer comprar? Ou acha que por ter intimidade com as pessoas pode falar o que quiser? Primeiro, identifica qual é o gatilho. Identificando qual é o gatilho, combina com ele um código de como que você vai dizer. Então, assim, posso te dar um toque? Eu percebi que cada vez que você começa a falar no almoço de domingo, você não consegue perceber quando parar. Eu posso te dar um toque? E aí, combinar qual vai ser esse toque. Às vezes pode ser arregalar o olho, pode ser falar, dá uma seguradinha, pode ser menos é mais, ou pode falar, agora chega, né? E começar a dar esse feedback, sempre com muito amor, né? Isso é importante. Pode falar, Bia, desculpa. Esses gatilhos são essenciais, excelentes, né, para a forma como, não só como o familiar pode levar essa ajuda, né? Olha, eu percebo você dessa forma. E também se o paciente realmente está se percebendo, porque às vezes ele não percebe, mas ele está agindo, ou impulsivamente, ou sendo mais apático. Quando? O que realmente causa isso? Então, a partir do momento que a pessoa se perceber e aprender a lidar com essas situações, ele vai ou se distanciar de momentos ou de situações que realmente provoquem essa impulsividade ou essa apatia, e realmente isso vai trazer mais qualidade de vida para esse paciente, não só para ele, como para o familiar também, né? Isso. E tem uma coisa importante que é assim, o comportamento não é ruim e inadequado o tempo inteiro. Isso é muito importante de frisar, né? Ninguém é impulsivo para tudo. Ninguém é inadequado para tudo. Porque tem um ponto que é importante da gente atentar, é que uma pessoa, quando ela tem uma lesão encefálica adquirida, quando ela tem um traumatismo craniano, a experiência de ter um funcionamento do corpo e do cérebro agindo de um jeito e de repente ter umas perdas e passagem de um outro jeito, é muito frágil, deixa a pessoa muito frágil, né? Então a gente precisa lembrar que a experiência de ter uma lesão no cérebro deixa a pessoa fragilizada. Então a gente precisa atentar para o modo de como dar esse feedback para a pessoa e precisa atentar de que não é tudo que está negativo. A gente precisa ajudar a pessoa a ponderar, a melhorar, a equilibrar o eixo, não acabar com a autoestima dela. Nós temos outra aqui do Everson. Tive em dezembro de 2019, lesão leve, segundo o médico. Quanto tempo se recupera? Porque ainda tenho dormência no lado esquerdo. Tá. É Everson, né? Everton. Isso, Everson. Everson, para o machucado no cérebro, menos de 1 ano, né, 6 meses é muito pouco tempo. Então você ainda vai melhorar muito. Não dá para dizer, ninguém vai conseguir te dizer até quando você vai melhorar ou quando a sua recuperação vai estar terminada, tá? Tem gente que fala assim, as melhoras mais expressivas ocorrem no primeiro ano, até o segundo ano. Mas ninguém jamais vai poder te dizer se depois de 2, 3 anos a sua melhora né? O que eu vejo nesse tempo todo de experiência é enquanto tem estimulação, enquanto tem reabilitação, as pessoas têm melhoras. Claro que momentos mais rápidos, momentos mais difíceis, mais lentos.
Agora, pode ser também que a dormência seja uma alteração permanente, tá? Tem essas duas coisas. Tem, por um lado, você vai melhorar, por outro, a gente pode considerar também que essa dormência seja uma alteração que você vai ter que aprender a conviver com ela, tá? Então, Sim. assim, não tenho como te dizer isso, como é muito pouco provável que algum médico, algum profissional de saúde tenha como te afirmar até onde vai essa sua recuperação, tá bom? Sim. Obrigada, Bia. Não. Seguindo aqui no nosso assunto de alterações comportamentais, emocionais, todos os tipos de TCE que nós sabemos que tem o leve, o moderado, e o grave, né? Todos estes tipos de trauma, eles podem causar alterações comportamentais? Sim, sim, sim. A gente acha, né? Ah, meu TCE foi leve, então é melhor que o moderado. Ah, não, meu TCE foi grave, então é pior do que os outros. Na verdade, a gente não vê muito na prática. A gente vê que na prática, na literatura, a literatura fala TCE leve vai melhor nas tarefas, nos testes, nos desempenhos, na recuperação do que os TCEs moderados e graves. Na prática, a gente vê que pode ter uma lesão pequena no cérebro, na ressonância, só que na vida a pessoa tem uma dificuldade muito maior do que alguém que teve um cérebro todo machucado, né? Então, Sim, assim, é muito difícil da gente falar de até onde vai a gravidade de uma recuperação, né? A gravidade de uma sequela comportamental, pensando só em ressonância ou pensando só em classificação do TCE. O que a sim. gente tem na prática é, vamos ver como que a pessoa está funcionando na vida, independente de pensar em área de lesão, gravidade da lesão, porque às vezes a gente se surpreende muito, né? Verdade. E como eu vejo os pacientes lá na fase inicial, vocês conseguem me ver? Tá travado de novo. Eita, vou sair e voltar, pode ser? Pode. 2 segundos. Tá ótimo. Já voltamos aqui, hein, pessoal? Sei que tem várias perguntinhas aqui passando, mas no decorrer da nossa live eu vou tentar sanar todas as dúvidas de vocês aqui, tá bom? Bia? Voltei. Ai, eu não sei onde a gente. Vou dar uma passeada A aqui gente nos estava comentários. A gente estava Ó, falando sobre gravidade de lesão, né, e relação entre isso. gravidade de lesão e sequela de comportamento. Então, só para resumir, nem sempre a gente consegue fazer uma analogia entre, teve uma lesão leve, vai ter uma dificuldade leve, né? Nem É, sempre a gente consegue ver isso. O que a gente sabe é que tem áreas do cérebro que são mais suscetíveis e que são mais responsáveis ou tem mais chance de ter uma lesão, de ter uma alteração de comportamento, né? voltou de novo, você ficou travada. Ai. Que bom que você está aqui, muito obrigada. Bom te ver aqui. Logo mais ela volta, hein, pessoal? Vamos lá. Bia? Hum, Não saiam daí, tá, pessoal? Logo mais a nossa convidada volta aqui a falar sobre as alterações comportamentais. Acredito que esteja dando algum problema na plataforma aqui do Instagram. Vamos lá de novo. Oi. Oi, Ai,
Eita. Calma aí. Sim, a Bia é sempre maravilhosa. Que bom que ela ajudou demais o seu filho. Neves, né? Neves Magda. Bom tê-la aqui. Nós estamos tendo alguns probleminhas técnicos, mas logo mais daremos continuidade à nossa live, tá bom, pessoal? Que bom, Everson, que você está gostando da live. Obrigada por aguardarem. Tá todo mundo, e eu também. Ai, desculpa, gente. Vamos lá. Então, assim, ó, não dá pra gente dizer que tem uma relação entre gravidade de TCE e problema de intensidade do problema de comportamento, mas no cérebro a gente sabe que essa área aqui, essa região frontal, né? Então, bater a testa ou bater regiões do cérebro que mandem conexões para a área frontal podem trazer alterações de comportamento. O problema é muitas circuitarias, muitas regiões mandam informação aqui para a parte frontal. Então a chance de ter alguma alteração de comportamento é muito grande, né? Então assim, às vezes uma sutileza, às vezes é um comportamento um pouquinho diferente, sabe? É aquele paciente que você fala, aquela pessoa que fala, que você começa a conversar e fala, nossa, que pessoa simpática. E você fala, não, uma pessoa simpática e extrovertida, mas aí você conhecendo lesão, fala assim, nossa, é um paciente que tá, uma pessoa que está um pouquinho desinibida, né? Então, às vezes é uma dificuldade sutil, uma mudança sutil, mas é uma mudança, né? Sim, com certeza. E, E quais os efeitos, Bia? Os efeitos das alterações comportamentais nas vítimas de TCE, eu sei que a gente já falou para a questão familiar. Quais são os uhum, efeitos dessas alterações nos familiares, que são, no caso, o tá, familiar cuidador, que é acaba sendo o principal, né? O que uhum, ajuda, que fortalece, que está ali apoiando. Qual os uhum, efeitos dessas alterações desses tá. familiares? Bom, primeiro vamos pensar assim, né? Quem é o perfil, quem é o perfil de cuidador? Que os estudos mostram que a maioria das pessoas que assumem o papel de cuidado são mulheres, então a gente tem mães, né, esposas ou namoradas e cuidadores, irmãs, enfim, primas, tal, né? Então a gente tem como o perfil predominante de cuidador são mulheres, né? A gente vê que, assim, o impacto de cuidar de alguém depende de qual é a relação que você tem com essa pessoa. Então, a gente sabe que esposas são as pessoas que têm mais sobrecarga. Por quê? Uhum. A pessoa era casada ou era noiva, tinha um companheiro que depois da lesão passou de ter esse papel de companheiro para um papel de uma pessoa que precisa de cuidado, né? Então Sim, muda o papel social. E aí o que é muito comum é que as esposas, né, as cônjuges passam a se sentir muito sobrecarregadas e também muito sozinhas, com né? Então certeza. são pessoas que se sentem muito sozinhas. O outro perfil de cuidador são os pais. E aí, quando a gente fala de um adulto que teve um traumatismo craniano, a gente está falando de um adulto que, de repente, voltou para a casa dos pais por conta do traumatismo craniano, e para os pais que já tinham filho adulto, já estavam curtindo a maturidade, de repente voltam a cuidar de uma pessoa. Então, Sim. quando a gente vai falar de sobrecarga do cuidador, de perfil do cuidador, né, a gente precisa entender qual era a relação, né? Como era a relação e qual era a relação social que essa pessoa tinha antes do traumatismo craniano e agora, né? Porque vai depender muito de qual é o vínculo. A outra coisa,
é muito importante saber como que era essa pessoa antes do traumatismo craniano. Ela era uma pessoa do bem? Ela era uma pessoa de bom caráter? Era uma pessoa querida pelos outros? Se era um casal, esse casal estava num momento bom do relacionamento ou eles estavam para se separar? Qual que foi o jeito do traumatismo craniano também, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que falam assim, ele teve um acidente e a pessoa estava com a amante. Enfim, como que fica para a família que vai cuidar de alguém que teve esse tipo de lesão nessa circunstância? Né? Então a gente Sim, precisa muito entender qual que é a característica e qual era a relação, né? Mas a sim, gente vê muito um perfil de familiares muito sobrecarregados e que vem uma fase que é assim, quando a pessoa saiu da UTI e está indo para casa, o familiar ele tem uma postura de colocar o paciente embaixo da asa e falar assim, eu vou cuidar desse familiar, seja o que for, precisando do que precisar, eu vou contar, eu vou cuidar dele, né? Então, uhum, pais, esposas, né, cônjuges, a gente vê esse perfil. Vai passando o tempo, quando a gente está falando de uma lesão no cérebro, a gente não está falando de uma prova de 100 metros, a gente está falando de uma maratona. Então, as com pessoas certeza. precisam ter uma força e uma preparação física para isso. E aí, as pessoas que estão cuidando começam a perceber ou começam a se sentir mais sobrecarregadas ainda, né? E é nisso Sim. que começam a ter os conflitos familiares. Travei de Você novo, travou de né? novo. Tô Sim. saindo e voltando, peraí. Logo mais, pessoal, eu volto aqui as perguntas que vocês estão deixando aqui pra gente, tá bom? A Soraya está perguntando como mostrar para o paciente que ele está com comportamento alterado. Minha filha não aceita, ela acha que está certa e que os outros é que estão errados. Logo mais passo aqui novamente para ver todas as mensagens de vocês, tá bom? E eu sei que o nosso tempo está bem corrido, mas tentaremos sanar todas as dúvidas e as perguntinhas que vocês estão deixando aqui. E agradeço por vocês ficarem aqui, estarem conosco aqui na nossa live. Vamos aguardar novamente a nossa convidada voltar. Vamos lá. Voltei. Voltou. Então, gente, assim, resumindo, né? Quando a gente está falando de cuidar, do impacto, né, da família, né? Do impacto de cuidar de alguém que teve traumatismo craniano, a gente vê que, assim, são fases. Tem uma primeira fase que é eu vou fazer o impossível para cuidar dele, e depois, quando o paciente vai melhorando ou vai cansando, né? O tratamento vai ficando mais longo, o familiar começa a se perguntar, mas e eu? Né? Como que eu vou ficar? Até quando eu vou cuidar disso? Né? No meu doutorado, eu faço um grupo de atendimento para familiares que cuidam de pessoas com traumatismo craniano, e isso é um discurso muito claro, né? Delas falarem de o quanto que sobrecarrega, o quanto que dá uma sobrecarga e o quanto que é difícil também para o familiar cuidar dele primeiro. Porque vem uma ideia de assim, não, se eu estou cuidando de alguém, eu tenho que cuidar primeiro dele, não de mim. E Não de quando a mim. gente sabe que o oposto que é a verdade, para você cuidar de alguém, você tem que estar forte. Tem que cuidar de si Né? E o mesmo. familiar se sente mal até de se cuidar. E a gente precisa É, ajudar a pessoa a entender que se cuidar é necessário para poder cuidar do outro. Né? sim, verdade. Bia, eu vou passar aqui por algumas mensagens que tem super carinhosa para você, inclusive algumas perguntas. Bia é uma profissional, uma ótima profissional. Rodrigo, é, parabéns pela live. A Soraya está te perguntando, fazendo uma pergunta. Muito sobre sobrecarga para a esposa. Como mostrar para o paciente que ele está com comportamento alterado? Minha filha não aceita. Ela acha que está certa e que os outros é que estão errados.
Sim. Então, achar que ela está certa e que os outros estão errados, né? Que a família está pegando no pé, que agora todo mundo resolveu criticar, é muito comum e é assim, é uma frase, é um jeitinho típico de dizer que ela não tem percepção alguma do comportamento dela. Vou deixar aqui duas sugestões. Uma é procurar os vídeos do canal no YouTube Meu Cérebro Mudou, né? Que a Fernanda participou de uma Excelente. live anterior aqui. Lá tem vários vídeos falando sobre mudança de comportamento. E tem um Uhum. com a Daniela Landucci que eu gosto bastante, que fala bastante sobre isso, né? Agora, então, procurar um vídeo para você mostrar para ela, ver que outras pessoas passam por isso. E uma outra Ótimo. coisa que ajuda bastante é falar assim: filha, se fosse você de antes, você acha que você faria desse jeito? Agiria dessa maneira? A impressão que eu tenho é que lá atrás, antes do acidente, você faria assim, de Uhum. tal jeito, e que você acharia estranho ou ficaria chocada em pensar que você está agindo dessa maneira. Então, ajudar a pessoa a entender como que ela agiria e como que ela age, né? Se ainda assim isso for difícil, falar para ela como você se sente quando isso acontece e como o fato do comportamento dela interfere no seu comportamento. Lembrando, isso é um processo, né? E é muito difícil, tá? É muito Com difícil da certeza. pessoa entender. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é fazendo papel de corvo, né? Ensinando para a pessoa que ela não está bem, né? Então precisa ser com Claro. muito amor isso, né? Eu Sim. gosto bastante de fazer o comparativo de como que a pessoa era e como que ela agiria e como ela está agindo, porque eu acho que isso fica mais fácil da pessoa identificar um comportamento padrão que ela tinha antes, é menos agressivo, tá? Comparar ela com ela mesma, né? Para não haver uma Isso, comparação dela com outras pessoas, para que também aí isso, não afete a questão da autoestima, do auto-amor em relação a ela, e isso isso, acaba cada vez mais isso. afetando a forma dela se buscar, se entender diante daquela situação, É, da nova situação que ela está inserida agora, né? isso E mesmo. isso que a gente está falando vem de encontro à questão como trabalhar essas alterações comportamentais quando nem mesmo o paciente percebe essas alterações. Né? Você já Tá. deu duas dicas Uhum, maravilhosas e eu uhum, partilho delas também, super importante. Como? uhum, Às vezes são invisíveis, né? Como a gente iniciou a nossa live falando sobre esses comportamentos que nem mesmo o paciente percebe. Como que uhum. é feito o trabalho? Como que você faz o trabalho? Tá. Ai, me vem. Sim, vejo, só que está travado. Ixi. Bom, vamos ver se volta daqui um Tá, tempinho. tá ótimo. Primeira coisa, sempre, sempre insistir em um aumento da percepção do problema com o paciente, tá? Uhum, E aí, para aumentar a percepção do paciente, a gente pode ajudar tanto a dizer, comparar como ele agiria e como ele age, como as uhum, consequências, como fazer uma previsão do que esperaria que ele faria nessa situação, né? A segunda coisa é dar modelo, ajudar a pessoa a dar modelo e combinar coisas do que pode e o que não pode, tá? Então, muitas vezes é mais fácil você parar comportamento inadequado antes de instalar um novo comportamento. E uhum. aí precisa ser muito direto também, muitas vezes, com o paciente, né? E por isso que é importante o papel de um reabilitador, né? Porque é o reabilitador que vai falar, não, chamar a mulherada de gostosa na rua é inadmissível, isso não. E aí tem que ser claro assim para a pessoa entender qual é o combinado, quais Sim, são os limites, né? E familiar fica muito receoso de falar isso, né? Vai falar assim, mas eu vou falar claro desse jeito e ele vai magoar sim. e se ele ficar mais agitado, né? Então Com- assim, as pessoas precisam de feedback, todos nós precisamos de feedback, né? Então precisa dar feedback e aí se possível uma pessoa neutra para isso e começar Uhum, com feedback de coisas específicas. A gente não vai mudar a pessoa do dia para a noite.
A gente não Sim, vai vai precisar de mudar um processo, tudo, né? né? Isso, então a gente vai precisar escolher, assim, qual é a principal coisa que eu quero que melhore nesse momento. E qual vai ser o Uhum. critério de escolha? É qual é o problema que está trazendo impacto, que está trazendo uma repercussão maior na vida da pessoa. Se é um comportamento ofensivo, é esse que eu tenho que diminuir, né? Sim, Se é um comportamento hostil, é esse que eu tenho que diminuir, com certo? certeza. É entender realmente a dinâmica familiar, como a gente já comentou no início, você bem esclareceu, como que é realmente a dinâmica familiar, o antes e após realmente a lesão, para que diante disso também o familiar consiga realmente esclarecer aqueles gatilhos, onde que a pessoa está realmente tendo uma dificuldade maior na questão da alteração no comportamento dele, o que realmente está sendo inadequado, o que realmente tem de positivo e o que não tem, né, Bia? Acho que isso Isso, é muito isso. importante entender essa questão familiar para que daí, dentro de uma reabilitação, que nós profissionais da área fazemos, trabalhamos, é um trabalho em conjunto, né? Com a questão, Isso. no caso, a reabilitação seria um profissional neutro, fora realmente do ambiente familiar, mas que também Aham. agrega o quesito de família e paciente, porque a alteração, a questão da sequela, ela altera o, a estrutura familiar no geral, né? Não tem como Isso. ser da mesma forma. É um aprendizado, é um constante aprendizado, e isso é um processo. Então, a família Isso. também passa junto com esse processo. Isso. E como todo processo, dias bons, dias ruins, né? Momentos mais fáceis e momentos mais difíceis, né? Mas que Com sempre tem melhora, né? Bia, Eu eu vou, queria que você, desculpa, você não voltou, né? eu vou entrar, vou sair de novo, tá? Só um Tá, minutinho. eu não sei quando, eu não sei que tempo a gente tem, porque eu entrei e saí novamente, não sei quanto tempo, que horas eu entrei, porque a nossa live encerra realmente em 1 hora. Já são Uhum. 8h51, mas acredito que a gente tenha mais um tempo. Então, volta Tá. rapidinho, tá Sim, bom? sim, sim. Obrigada para vocês que estão aqui, que ficaram aqui até esse momento conosco. Novamente, vamos falar com a nossa convidada especial. Bia, você está aí? Eu já te chamei. Estou te aguardando, tá? Oi, Bia. Eu estou aguardando, vou te enviar a solicitação novamente, tá? E continua pensando. E agora, Não acredito. E aqui para mim tá não, normal. sério? Ah, bom, Oi, está me ouvindo? eu tô te ouvindo, agora travou aqui para mim. Tá tudo escuro, eu não te vejo realmente. Ai, quer ir tocando assim ou Você não quer se que eu importa? saia? Quer, Eu quer não voltar a me. tentar pela última vez? Vamos tentar a última vez, peraí. Tá Já ótimo. volto. É pena que a gente está tendo esses probleminhas técnicos, mas que bom que vocês estão gostando da live, que vocês estão aqui insistindo para que realmente nós possamos passar todas as informações que nós para falar sobre as alterações, quais são elas, por que que realmente essas sequelas são tão, as invisíveis e as visíveis são tão difíceis. Só um momentinho, tá? Não te vejo. Acho que a gente vai precisar continuar assim para.
a gente finaliza a nossa live. Passou Tá muito bom. rápido. Queria que você falasse um monte de coisa aqui. Então, mas vamos só Muito no assunto som. bom. Tá todo mundo gostando das explicações, da nossa live, deixando vários recadinhos carinhosos aqui. E, Aham. Bia, me fala qual é o maior desafio para você em trabalhar nessa área. Eu acho que trabalhar com mudança de comportamento, né, com problemas de comportamento, é desafiador, porque a gente precisa lembrar que um problema de comportamento vai trazer diferentes impactos em pessoas diferentes. Então, eu costumo pensar assim, lidar com alguém que está com um comportamento muito hostil e agressivo causa emoções muito desconfortáveis no familiar. Então, em um primeiro momento, quem eu vou precisar ajudar mais é o familiar. Eu vou precisar fortalecer o familiar e ajudá-lo a entender que não é intencional, que as coisas vão melhorar. Né? Do mesmo jeito que é difícil lidar com a continuação ou lidar com um comportamento que está sendo inadequado por muito tempo. Então, resumidamente, acho que o grande desafio de lidar com mudança de comportamento é que o familiar precisa estar muito junto do processo de reabilitação, o familiar precisa estar fortalecido, né? E o tempo inteiro a gente precisa ajudar o paciente e a família a ter esperança, Com né? certeza. Porque ora isso vai estar mais difícil para o paciente, ora vai estar mais difícil para o familiar. E o tempo inteiro investindo com o paciente no aumento da percepção dos problemas dele. É o tempo inteiro, né? E isso é muito Sim, sutil, porque às vezes você está falando do melhor jeito, sendo o mais acolhedora, trazendo feedbacks pontuais, e você vê que a pessoa está, assim, sem entender qual é o problema dela, ser muito sincera, né? Ou ela com está certeza. muito chateada quando você pontua que agora ela está muito diferente e agindo em desacordo com o valor dela, porque isso tem, né? Às vezes era uma pessoa que era muito habilidosa socialmente, que se preocupava muito com o jeito de cuidar das pessoas e agora virou direto e reto. E quando se Sim, pontua isso, a pessoa desaba emocionalmente e fala, mas eu não quero ser essa pessoa, né? Então, com certeza. acho que o principal desafio de lidar com mudança de comportamento é fortalecer as pessoas para a mudança sem que elas se fragilizem. Isso para paciente e familiar, ajudando, né, e ensinando que vale a pena ter esperança, que por mais que seja difícil, as coisas vão melhorando, né? Que um problema de comportamento, ele tem fases mais fortes e fases mais suaves, né? Que Sim, mesmo um paciente que vai ficar muito apático, às vezes ele vai ter iniciativa, e eu costumo dizer que nessas horas é o momento que o familiar olha e fala assim, ali, meu familiar está ali. Esse é um momento muito gostoso. Então imagina que, com sei lá, certeza. alguém da sua família teve uma lesão, ficou apático, e de repente essa pessoa vai lá e dá uma risada, ou vem e faz uma piadinha com você do mesmo jeito que ele fazia antes da lesão. Esse é um momento tão Isso, bom que é o momento que a família fala assim, ali, tá ali, é por isso que eu tô lutando, né? com E isso certeza. é uma coisa que a gente precisa ajudar o tempo inteiro a fortalecer e falar, vamos em busca desses momentos porque eles vão acontecer, né? Verdade. Bia, eu queria que você. Aqui tem muitas sugestões falando para a gente ter a parte 2, fazer a parte 2 da nossa live, e já deram até sugestões de ser quarta-feira. Olha que bacana. Eu topo, vamos embora. Você topa? Eu topo também. Só precisamos organizar o horário e aí a gente Isso, faz no estilo pergunta e resposta. A gente deixa uma caixinha no story do Instagram para que as pessoas que tenham dúvida possam enviar as perguntas e que estou à a gente possa disposição. fazer uma live esclarecendo as dúvidas de quem realmente deixou e a gente não conseguiu responder todas elas aqui. O que que você acha? Claro. Tô dentro. Só a gente combinar a agenda, que é sempre o mais difícil, né? Mas Sim. acho que na quarta eu consigo esse mesmo horário. Se você puder, a Tá gente ótimo. faz. Então a gente combina
Assim que terminar Aham. aqui, a gente combina a nossa próxima, tá bom? Beleza. Eu queria que você falasse sobre a Abraleia. A Falo. Abraleia, Associação Brasileira de Lesão Encefálica Adquirida, que é um projeto maravilhoso que você tem para nos falar e nos fale sobre ele, sobre essa ideia, de onde surgiu. Falo. A Braleia é a menina dos olhos de quem é, se envolveu com lesão encefálica adquirida há um tempo, que é a junção de familiares e profissionais e pacientes com lesão encefálica adquirida, então todo tipo de lesão no cérebro, que se juntaram para criar uma associação sem fins lucrativos. Uhum. A Nossa, missão da bacana. Abraleia, né, é ajudar pessoas que tiveram uma lesão cerebral adquirida e os familiares a encontrarem informações, encontrarem encaminhamentos, encontrar uma luz no fim do túnel para saber da onde procurar ajuda, o que fazer e o que pode ser feito em cada estado do Brasil, né? É, Então, a Associação Brasileira de Lesão Encefálica Adquirida surgiu em agosto do ano passado, e nesse momento o que a gente está fazendo é construindo, construindo o site. A gente ganhou Uhum. o domínio e ganhou a criação do site da agência Poxa, que Criar, bacana. que Uhum. gentilmente está fornecendo tudo para a gente sem nenhum custo envolvido. E a gente também ganhou a sede, né, da Abraleia, Muito bom. dos pais de um paciente, e que também gentilmente eles estão reformando todo o conjunto, mobiliando tudo. Então a ideia da Abraleia, eu acho que até futuramente vale aí, né, falar sobre ela quando ela já estiver no ar, assim, com a presidente, é Uhum. ajudar mais e mais pessoas que estão aí nesse Brasil todo. E a gente sabe que cada estado é de um jeito diferente, né? As Gente, pessoas sim. pensam que aqui em São Paulo tem muita facilidade de tratamento, né? Eles falam, em São Paulo é tudo fácil, no HC tem tratamento. E a gente bem sabe que as coisas não são assim, né? Que nem no HC é fácil, que nem em São Paulo é fácil encontrar um profissional que trabalhe com lesão. Mas Uhum. a gente sabe que isso é muito pior nos outros estados. Então, a ideia é tentar diminuir esse abismo que fica por falta de informação. Multiplicar o que você já tem feito, né, Ana, de dar informação e ajudar as pessoas. A associação vem aí como uma visão maior disso tudo, em âmbito Nossa, nacional. muito bom. Então, é um, Excelente. Excelente é um sonho. iniciativa, excelente É, projeto, porque cada é, vez mais, realmente, o intuito dessas lives e de convidar tantos profissionais maravilhosos assim como você, é de realmente aproximar essas pessoas da gente, né? Aproximar essas pessoas do conhecimento, onde elas realmente podem encontrar profissionais que trabalhem com determinada área, com determinada lesão, onde que realmente uhum, existem esses tratamentos. Então, uma questão de psicoeducação tanto para o uhum, familiar, que é um pilar, um apoio fundamental para o paciente, mas também para o paciente, aqueles que realmente não dispõem de uma família que possa realmente ajudar, ou às vezes mora sozinho, a família está em outro estado. sim. Realmente, para fazer com que essas pessoas, dependendo do grau e situação da lesão, tornem-se independentes, que busquem realmente ajuda, que realmente se conheçam e tenham a certeza de que realmente existe pessoas que olham por eles no sentido profissional, no sentido de Uhum. acolher tudo isso, e eu acredito que essa associação que você acabou de descrever vem de encontro a isso. Sim, sim, sim. Parabéns pela iniciativa. É a realização de um sonho, a junção de muitas pessoas sonhando junto. E eu Muito acho que vai bom. vir assim, para ajudar muitas pessoas. Ótimo. Então, nós temos tempinho aqui e eu queria que você, já falando da nossa área, da avaliação neuropsicológica, da reabilitação, no que essas duas áreas, que no caso elas andam juntas, podem contribuir no tratamento de pacientes com lesões, com as sequelas desse trauma? Tá. É, na sequela de comportamento, você fala ou de maneira geral?
sequela de Pode ser de maneira comportamento. geral, deixar mais abrangente, mas Tá. pode falar a sua visão em relação. Ai, não vai dar, temos 27 segundos. Bom, Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai ter a segunda parte, então já viram aqui que a gente só vai organizar os horários e eu volto a anunciar para vocês qual será o dia e o horário que nós voltaremos aqui a falar e com a convidada Bia Baldívia, tá bom? Eu agradeço a todos que ficaram aqui até agora nos assistindo. Bia, muito